Oficialmente, nossa terceira aula de biogeografia, Fundamentos de Biogeografia. E hoje a gente vai falar de evolução geológica da vida. Primeiramente, a gente tem que fazer relembrar algumas ideias iniciais. A primeira ideia inicial é que a vida molda o planeta e o planeta molda a vida. E mudanças importantes na atmosfera do planeta foram causadas pela vida, como a gente vai ver hoje. E a Terra é um sistema interconectado. E os eventos que a gente vai falar aqui, eles ocorrem em escala de tempo geológico. Então, quando falarmos de uma extinção em massa, o surgimento de uma espécie, desaparecimento de outra, diversificação de espécies, a gente vai estar falando de eventos graduais, não de eventos bruscos. Embora algumas dessas espécies, alguns desses eventos, possam ter ocorrido de forma brusca, como vocês devem ter lido no texto que era para hoje, que é a evolução da vida. Voltando a essas ideias iniciais, a gente tem a hidrosfera, a atmosfera, a biosfera, a pedosfera, que vocês vão ver em pedologia. Quem for fazer pedologia, eu não sei se está na grade de vocês a pedologia ou se ainda está como eletiva, mas a pedosfera seria a parte dos solos, no geral. A litosfera, que envolvem as rochas que compõem a crosta, e também geomorfologia, enfim, tudo que envolve a crosta terrestre, né, a parte sólida externa do planeta, e tudo isso está dialogando com a sociedade quando a sociedade passa a existir, porque nem sempre a sociedade existiu. Então, isso daqui é um geossistema. A gente vai ter uma aula só de geossistema mais para frente. Tem um texto sobre isso que é do Bertrand, que vai ser o texto da próxima aula, provavelmente, que já é um texto mais geográfico. Ele pega um conceito de paisagem e de geossistema específico de uma escola da geografia, mas isso é papo para a aula que vem. E essas são as ideias iniciais. A Terra é um sistema interconectado, a escala de tempo é muito importante, mudanças na atmosfera ocorreram associadas a mudanças biológicas e o planeta molda a vida e a vida molda o planeta. E eu preciso fazer uma distinção aqui, porque isso é muito confundido por todo mundo, na verdade. Diferença entre mortandade em massa e extinção em massa. A extinção em massa são eventos muito amplos, que vai matar não só organismos, mas vai extinguir gêneros, espécies, enfim, vai extinguir linhagens de alguns organismos. E esses eventos, no geral, eles estão associados com uma amplitude geográfica, uma área muito maior do que a mortandade em massa. Porque a mortandade em massa, ela pode estar relacionada com eventos muito restritos. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando morrem os peixes da Lagoa Rodrigo de Freitas, é uma mortandade restrita àquela lagoa. Isso não significa que as mesmas espécies de peixe que estejam em outros locais, em outras lagoas, não tenham morrido também. Na verdade, eles não morreram. Morreram por algum evento associado ao que aconteceu na Lagoa Rodrigo de Freitas. Só que todo evento de extinção em massa também é um evento de mortandade em massa. Então, às vezes tem essa confusão. E no registro geológico, nós temos muito registro de mortandade em massa e também de extinção em massa. Aqui é um exemplo de um monte de peixe, um calcário, provavelmente, que esses peixes aqui todos morreram de uma vez. Provavelmente é um evento parecido com esse daqui, só que no caso ficou registrado em fósseis. Quem for fazer a disciplina paleontologia, se o campo for mantido lá para a bacia do Araripe, vocês vão ver muito isso na bacia do Araripe. Vocês vão quebrar lá o calcário laminado e vocês vão ver um monte de peixe, que é o dastilbe, morto numa mesmo pedacinho de rocha. Às vezes um está em cima do outro. Porque naquele nível ali teve alguma mudança ambiental que matou os peixes. Mas o peixe não foi extinto. Em outros níveis, você vai encontrar os mesmos peixes. É porque naquele momento, naquele lago, naquele corpo hídrico, houve uma mortandade naquele momento e acabou ficando no registro fóssil. Então essa diferença é importante.
E relembrando esses slides, vocês já viram na primeira aula, mas eu preciso relembrar que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, e isso nós chamamos de tempo geológico. E lembrando também que, só para vocês terem essa ideia de magnitude, que 1 bilhão de segundos dá mais de 31 anos, e isso daqui é a tabela do tempo geológico proporcional. Então, boa parte da história do planeta é o pré-cambriano. Aqui, que tem um evento importante aqui, vocês vão ver, é que começa o Fanerozoico, que é quando começa a vida mais complexa no planeta, que é mais ou menos 540 milhões de anos atrás. E hoje a gente vai ver alguns eventos importantes em toda essa história geológica do planeta, porque a vida é bem antiga, mas a vida complexa nem tanto. Então, mais uma vez, a tabela do tempo geológico, repetindo isso, para vocês fixarem bem, a tabela oficial, a tabela cronoestratigráfica internacional, que é essa daqui. Essa daqui é de 2020, a que vai aparecer nos próximos slides é de 2021. E a tabela de tempo geológico é dividida em éons. Esses éons são divididos em eras, as eras são divididas em períodos, os períodos são divididos em épocas, e as épocas são divididas em andares ou idades. Então, por exemplo, dando o exemplo aqui do Fanerozoico. O Fanerozoico é o éon. O Fanerozoico ele tem uma era chamada Cenozoico. O Cenozoico é dividido em 3 períodos, o Paleógeno, o Neógeno e o Quaternário, e cada um desses períodos são divididos em épocas, e cada uma dessas épocas são divididas em andares. É só para ficar claro na cabeça de vocês, porque às vezes a gente vai falar de período, outras vezes de éon, outras vezes de era, e muita gente se confunde com isso, tá? E aqui nós temos dois spoilers, 2 resumões, que é esse o próximo slide, da evolução da vida na Terra. A gente tem aqui no Adiano a formação do planeta, só que aqui no Arquiano, o planeta ainda bem jovem, bem primitivo, começa a surgir os primeiros organismos unicelulares. E esses organismos eles prosperam por bastante tempo e começam a se diversificar e a também formar colônias e organismos um pouco mais complexos, até evoluir para a fauna moderna. E é isso que a gente vai ver hoje, muito bem destrinchado. Só que esse esquema aqui, esse spoiler, não está de forma proporcional. Então, eu trouxe, na escala de tempo do planeta, o que é a evolução da vida dentro dessa escala de tempo do planeta de forma proporcional, para vocês terem uma ideia de como a vida complexa é recente. Então, aqui você tem a formação do planeta, lá em 4,6 bilhões de anos. Você tem a formação do núcleo, aqui, a formação da Lua, dentro do Adiano. O cristal de zircão mais antigo, datado, que é de 4,4 bilhões de anos. Aqui tem algumas rochas importantes. E o primeiro registro fóssil de vida, 3,5 bilhões de anos. Vida unicelular. Olha o tempo. Aqui tem o aumento de oxigênio na atmosfera, que vocês já vão ver que isso tem um nome. As primeiras células com núcleo demoram alguns bilhões de anos para surgir, né? Com bastante tempo. E depois disso tudo, só nos últimos 540 milhões de anos é que surge os primeiros organismos com carapaças, com conchas mais complexas. E só que no finalzinho é que surgem os humanos. Então a gente vai ver isso muito mais detalhadamente agora, a partir de agora. Primeiro, um evento muito importante é o surgimento e a extensão dos organismos fotossintetizantes. Isso é muito importante. Algumas glaciações também são importantes, a gente não vai falar de todas, mas elas são importantes. E alguns eventos de aquecimento do planeta também são muito importantes. A gente vai ver mais para frente. E aqui eu tenho também uma tabela do tempo geológico de forma proporcional, com alguns eventos biológicos, pegando o início do Fanerozoico até o início do pré-cambriano. Então, pega
a história mais antiga do planeta, né? Que é o pré-cambriano, praticamente. Esse é o foco. Então, aqui, vamos lá. Primeira evidência indubitável de vida no registro fóssil são os estromatólitos. Embora existam bactérias fossilizadas em alguns xertes, em algumas rochas mais antigas, e existem evidências geoquímicas de vida antes desses fósseis. Então, vamos ver onde é que isso está posicionado na tabela do tempo geológico, nessa coluna aqui. A origem da vida incerta aqui no Adiano. Os primeiros fósseis de estromatólitos. Só que antes de surgir os primeiros fósseis de estromatólitos, que na verdade o estromatólito não é um fóssil, ele é uma bioestrutura, a gente já vai ver o que são esses estromatólitos, a gente tem evidência de carbono, isótopos de carbono que podem estar relacionados à vida, mas nem todo mundo aceita muito essa evidência. Então, por isso que está aqui possível evidência de vida por isótopos de carbono. Então, depois a gente tem a biota ediacarana, também chamada de fauna ediacarana, que a gente já vai ver também, e a explosão cambriana, que está aqui, no início do Fanerozoico. Isso é muito importante, gente, vocês estarem com isso na cabeça de vocês. O que são os estromatólitos? Os estromatólitos, eles são rochas sedimentares bioquímicas. Elas são rochas sedimentares que só se formam pela precipitação de carbonato de cálcio, chamado de calcita, mas tem outros minerais também ali do grupo dos carbonatos, precipitando por atividade bacteriana. Então você tem um mar raso, porque essas bactérias são cianobactérias, elas precisam fazer fotossíntese, então elas têm que estar no que a gente chama de zona fótica, que é a área da coluna de água que passa a luz do sol, porque senão elas não iam sobreviver, porque elas são fotossintetizantes, e elas fazem esteiras microbianas, que tem um muco ali, que alguns geólogos chamam de mucilagem. E essa mucilagem, que é um biofilme dessas bactérias, ela vai agarrando e induzindo a precipitação de alguns minerais. Pode falar, alguém acho que levantou a mão. Fui eu, professor, mas foi sem querer, desculpa. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Mas alguém tem alguma dúvida? Fique à vontade. E essas estruturas, elas vão crescendo dessa forma aqui. Isso daqui, se eu não me engano, é em Shark Bay, na Austrália, que é um dos poucos lugares atuais que estromatólitos recentes existem. Um outro lugar atual que tem estromatólitos recentes e que a gente iria no trabalho de campo se a pandemia deixasse, é na Lagoa Salgada, lá no norte fluminense, que a gente poderia ver os estromatólitos e tocar neles e ver como é que eles crescem. E esses estromatólitos, eles precipitam, eles na verdade, são essas estruturas sedimentares bioquímicas, e essas esteiras microbianas elas vão crescendo e formando colunas, formando essas estruturas aqui. Porque o que acontece? Quando precipita uma quantidade muito grande ali de sedimentos químicos, acaba tapando a luz. Então, as bactérias, uma parte morre, outra parte migra para cima desses sedimentos e começa a formar camadas. E assim vai se construindo uma estrutura, uma bioestrutura. Eles são formados em água relativamente rasa e pode conter fósseis de micro-organismos e até fósseis de macrofauna, porque eles podem englobar algumas carapaças de organismos, alguns outros organismos e acabar fossilizando, mas isso daqui só é possível preservar organismos mais complexos quando eles passam a existir. Antes deles existirem, não tem como. Então, estromatólitos são muito importantes, muito estudados dentro da biologia, da paleontologia e da geologia, porque o nosso pré-sal tem muitas rochas que as pessoas acreditam que tem origem nos estromatólitos. E, além disso, em Marte, o que se procura de vida em Marte, a partir da astrobiologia, são estruturas estromatolíticas. Se a gente encontrar um estromatólito em Marte, a gente vai saber que teve vida microbial lá em algum momento. Então, isso é muito importante. Estromatólitos são muito estudados, principalmente nas últimas décadas. E aqui são fotos da Lagoa Salgada, lá
no norte fluminense, que seria um dos pontos, se a gente fosse fazer um campo, que é possível ver estromatólitos crescendo atualmente lá na Lagoa Salgada. E é muito interessante, é muito legal você ver isso na prática, porque é um microsistema ali com cianobactérias e bactérias quimiosintetizantes também associadas que formam essas estruturas atualmente lá em Lagoa Salgada. Voltando para a atmosfera primitiva do planeta Terra. Essa atmosfera primitiva, ela acredita-se que ela era redutora. Não sabe-se se ela era muito fortemente redutora ou se ela era fracamente redutora. Existem algumas hipóteses, eu não vou entrar aqui nisso, porque esse é assunto para climatologia, mas a predominância desses gases eram gases exalados de vulcões por um processo chamado de outgassing, que também é um assunto para climatologia. Mas esses gases da atmosfera primitiva, eles não conseguiam... Porque o que é uma atmosfera... vamos raciocinar inversamente. O que é uma atmosfera oxidante? É uma atmosfera rica em oxigênio que vai roubar elétrons de alguns íons. A atmosfera redutora é o contrário. Ela não consegue roubar esses elétrons. E muitas vezes ela vai até doar elétrons. Então, essa atmosfera redutora do planeta Terra, primitiva, como que a gente sabe que a atmosfera era assim, se a gente não tem como voltar lá e medir? A gente tem registro geológico disso, e é isso que a gente vai falar a partir dos próximos slides, que é do grande evento de oxidação. A Terra, ela era redutora, até que cerca de 2,3 bilhões de anos atrás, no Paleoproterozoico, no Sideriano, né, o período, a gente já vai ver isso na tabela de tempo geológico, as cianobactérias, incluindo os estromatólitos aqui, estão vendo essas colunas? São os estromatólitos, uma representação artística, eles já existiam antes, mas eles começaram a se disseminar pelos oceanos e a produzir oxigênio pra caramba. E eles simplesmente enferrujaram o planeta Terra, porque eles oxidaram toda a atmosfera do planeta. E a atmosfera até hoje que nós respiramos é uma atmosfera oxidante por causa desses seres fotossintetizantes que enriqueceram a nossa atmosfera de oxigênio. E isso levou alguns bilhões de anos para a atmosfera ficar enriquecida, mas como é que a gente sabe que essa atmosfera passou a ficar enriquecida com esse oxigênio? Por conta dos depósitos de ferro, conhecidos como bifes, a gente já vai ver eles nos próximos slides. E nesse grande evento de oxidação, muitos geólogos e biólogos, e paleontólogos também, eles defendem que foi o primeiro evento de extinção em massa, porque os organismos anaeróbios que viviam nessa terra redutora, alguns organismos eram metanógenos, que produziam metano, outros organismos, enfim, eram micro-organismos anaeróbios, que estavam bem adaptados ao planeta redutor. E com o aumento de oxigênio na atmosfera, esses organismos foram extintos, boa parte deles, segundo algumas linhas que consideram essa a primeira grande extinção em massa. Mas, ao longo dessa aula, a gente não vai considerar essa a primeira extinção em massa. Mas eu estou falando para vocês que vocês podem encontrar por aí o grande evento de oxidação como o primeiro evento de extinção em massa que a Terra passou. O Sideriano é esse período aqui, que está dentro do Paleoproterozoico, que é a era, que está dentro do Proterozoico, que é o Éon, que está dentro do Pré-Cambriano, que também é um Éon. Mas, dentro disso daqui, o Sideriano, ele tem esse nome Sideriano, só lembrar de siderúrgica, por causa do ferro. E aí, a gente tem as evidências geológicas do grande evento de oxidação. Primeiro são as BIFs, que são as formações ferríferas bandadas, ou Banded Iron Formations, que são os principais depósitos de ferro formados no Sideriano, que inclusive a gente explora aqui no Brasil no quadrilátero ferrífero. Brumadinho e Mariana são exemplos de áreas onde tem exploração de ferro desse tipo, que são os BIFs. Esses depósitos de ferro, eles são muito importantes no Brasil, na Austrália, em vários outros países que exploram ferro, e eles marcam a oxigenação dos oceanos, porque o ferro 2, que é o ferro reduzido,
ele é muito mais solúvel em água do que o ferro 3, que é o ferro oxidado. Então, a água dos oceanos era enriquecida em ferro 2, que era exalado de vulcões submarinos, que a gente chama de fumarolas. Então, essas fumarolas enriqueciam a água dos oceanos com ferro 2 e não tinha oxigênio, então esse ferro 2 ficava dissolvido na água. Quando esses seres começaram a produzir oxigênio, o oxigênio começou a transformar esse ferro mais 2 em ferro mais 3, que é muito mais insolúvel. E esse ferro mais 3 começou a precipitar, a reagir com oxigênio, formar óxidos de ferro e precipitar nessas camadinhas de ferro, que são, na verdade, são óxidos de ferro, hematita, magnetita, enfim, alguns desses óxidos de ferro, intercalados com outras rochas sedimentares, como intercalações com areias, com xertes, que é um tipo de rocha sedimentar, com carbonatos. Então, os bifes são isso, são intercalações de camadas de ferro, de óxido de ferro, com camadas de rochas sedimentares de outras origens, formadas em mar raso. Tem até um esqueminha aqui. Então, a gente tem os vulcões, né, submarinos, né, que chama aqui hidrothermal vents, fumarolas. Eles jogam esse ferro 2 na água dos oceanos. Quando esse ferro 2 vai chegando na parte mais rasa, que está mais oxidada, porque a água do mar, acredita-se que a água do mar nesse momento do planeta, ela era toda estratificada, assim como é hoje. Então, tinha áreas menos oxidantes do oceano e áreas mais oxidantes. Então, quando esse ferro chega na parte mais rasa, cheia de oxigênio, ele vira ferro 3 e ele precipita, formando essas intercalações de ferro 3, de óxido de ferro, com outras rochas sedimentares, e formando depósitos de ferro importantíssimos que a gente explora até hoje. Então, esse é o primeiro evento, primeiro grande registro desse evento de oxidação que ocorreu no Paleoproterozoico. Uma outra evidência é a pirita detrítica. Pirita é um sulfeto de ferro, e a pirita, em um ambiente oxidante, ela vai enferrujar literalmente, ela vai virar limonita, goetita e outros óxidos de ferro, óxidos e hidróxidos de ferro, porque ela vai reagir, inclusive, por bactérias quimiosintetizantes, elas oxidam a pirita. E a gente tem, antes do grande evento de oxidação, a gente tem uma quantidade enorme de areia, cascalho, enfim, sedimentos formados por pirita fresca, sem estar oxidada. E isso é uma evidência de que a atmosfera não era oxidante. Aqui tem a pirita fresca, que ela tem essa cor meio de dourada, por isso que ela é chamada de ouro de tolo, porque ela não é ouro, mas ela parece ouro. E ela, quando oxida, ela literalmente enferruja, como como um pedaço de ferro, se você deixar no tempo, vai enferrujar. Ela vai demorar mais tempo para enferrujar, para oxidar, mas ela vai enferrujar, que a gente chama de pirita limonitizada, isso daqui. E isso daqui, antes do grande evento de oxidação, a gente tem uma série de rochas com pirita detrítica, que não sofreu oxidação. Depois do grande evento de oxidação, não existe mais pirita detrítica. A pirita detrítica está limonitizada. Ou que a gente chama, enfim, não vou entrar nisso aqui para não complicar, mas a gente até pode encontrar pirita detrítica, mas ela já vai estar toda alterada para óxidos de ferro. A gente teve um período chamado de Snowball Earth, que não é consenso entre os cientistas. Muitos geólogos, principalmente geólogos, discordam ferrenhamente disso daqui. Porque isso daqui diz que a Terra passou por um momento que ela praticamente congelou inteiramente. Os oceanos ficaram com uma camada de gelo sobre eles. E é difícil explicar como é que a vida, que nesse momento a vida já tinha surgido há bastante tempo, sobreviveu a esse momento. Mas o registro geológico mostra que teve realmente glaciações nesse momento. Inclusive glaciações próximas da linha do Equador.
Então, isso daqui é que é a grande evidência que os defensores dessa ideia clamam, que é a evidência de que se tinha geleira na linha do Equador, que é a área mais quente do planeta, que recebe mais insolação, tinha geleira no planeta inteiro. Mas saibam que isso é controverso. Mas essas glaciações que existiram mesmo, a extensão disso que é a dúvida, foi causada por uma redução de gases do efeito estufa na atmosfera, principalmente metano e gás carbônico. E ocorreu mais ou menos ali entre 790 e 635 milhões de anos atrás. Então, esse momento ele é muito importante para a evolução da vida, que é o criogeniano. Criogeniano, só lembrar desse crio, né, que lembra congelado, gelo, que vem antes de um momento muito importante para a vida, que é o período Ediacarano, que a gente vai falar mais para frente agora, nos próximos slides. Que é a fauna ediacarana, que muitos defensores da teoria da hipótese do Snowball Earth vão dizer que o descongelamento da Terra, o aquecimento, é que propiciou que essa fauna, ou biota ediacarana, evoluísse. Então, a gente tem uma biota, né, que o termo correto é biota, mas tem a força do uso falar fauna ediacarana, principalmente dentro da paleontologia. E é o primeiro registro de vida multicelular complexa. Existia vida multicelular antes, mas eram algumas colônias de organismos, de bactérias, alguns filamentos. Não era uma vida multicelular organizada com órgãos bem definidos, com estruturas bem definidas, e são organismos muito esquisitos, que parecem penas, alguns. Muita gente discute se alguns são plantas ou se são animais, ou como se alimentavam. Tem uma grande discussão sobre essa fauna, que eu não vou entrar aqui, isso é assunto para paleontologia, mas a maior parte dessa fauna é de organismos sésseis, organismos que ficam parados no fundo desses corpos de água, dos oceanos, ali se alimentando, ou fazendo fotossíntese. Eles não se movimentavam, a maior parte desses organismos. Esse termo séssil é um termo que a gente usa para falar de organismos que ficam parados e não tem uma movimentação própria, a não ser que venha uma onda, uma tempestade, que carregue ele para outro lugar. Até aí foi fauna ediacarana, primeiro registro de vida multicelular complexa, com órgãos bem definidos, estruturas mais sofisticadas, deixa de ser só uma colônia ou estruturas bem simples de bactérias. Aí que é o primeiro registro mesmo de uma fauna mais diversificada e mais complexa. E estamos subindo para o mais recente, né, no tempo geológico. Então, fauna ediacarana. Ainda estamos no pré-cambriano, tá? Aqui é o pré-cambriano. Ainda estamos no finalzinho agora do pré-cambriano. Agora a gente vai entrar no Fanerozoico, que é os 540, mais ou menos, últimos milhões de anos do planeta Terra. E o Fanerozoico, ele começa no período cambriano, que é a grande explosão cambriana que a gente vai ver, que é um evento muito importante, embora não tenha sido tanta explosão assim como a gente costuma usar, porque é um termo bonito, mas não é tanta explosão assim. Hoje em dia a gente já tem muita evidência de que a vida evoluiu de uma forma muito mais gradual do que se acreditava. Mas é importante se estar na cabeça assim, acabou o pré-cambriano, a vida surge aqui no Arqueano, e a vida vai passar quase o pré-cambriano inteiro sendo unicelular. Só no finalzinho do pré-cambriano que surge a fauna ediacarana, que é a primeira fauna realmente complexa, e agora a gente vai para o cambriano, que é o início do Fanerozoico, que tem a explosão cambriana, que é uns bichinhos muito simpáticos que vocês já devem ter visto em vários museus por aí, que são organismos com carapaças e conchas, muitos artrópodes,
As famosas trilobitas, que são aqueles artrópodes marinhos que vão dominar os mares por bastante tempo. E nessa explosão cambriana tem o surgimento da maior parte dos filos de animais que a gente tem até hoje. Surge aqui. E algumas inovações biológicas importantes, elas surgem no Cambriano, nessa explosão cambriana, que uma das inovações mais importantes é o desenvolvimento de óleos, por exemplo, de óleos que vão se desenvolvendo cada vez mais. Mas o legal dessa explosão cambriana é que, atualmente, com o aumento das evidências paleontológicas, aparentemente houve uma transição entre a fauna ediacarana e a explosão e a fauna cambriana. Então, muitos paleontólogos defendem que a fauna ediacarana foi evoluindo gradualmente e coexistindo com a fauna cambriana, até a fauna cambriana passar a dominar e a fauna ediacarana, a maior parte, ser extinta. Então, esse termo explosão cambriana foi muito utilizado, principalmente porque ela foi cunhada por um divulgador científico, só que esse termo é uma faca de dois gumes, porque muitos criacionistas argumentam que a explosão cambriana é uma evidência do criacionismo, porque seria um pulso de criação. Só que isso não faz nenhum sentido, porque vocês já vão ver que o cambriano é gigante em tempo. E essa fauna ela vai se diversificando, ela não surge num pulso só. E quando a gente fala de registro geológico, provavelmente tinha uma fauna muito mais complexa antes da explosão cambriana e antes da fauna ediacarana. Só que fóssil é difícil de se formar. Então, o que a gente está estudando aqui é o que a gente tem de registro. Isso não significa que não existia uma fauna mais diversificada do que isso, ou mais complexa do que isso, anteriormente. Mas só significa que a gente só tem o registro disso. A gente pode achar registros novos, ou simplesmente esse registro pode ter sido apagado, ou pode não ter sido formado. Isso acontece. Então, explosão cambriana é um termo meio sensacionalista. E aqui alguns animais da explosão cambriana, muito comum encontrar em museus, artrópodes no geral, que a gente tem vários, como a Sidneia, que é muito comum nesses desenhos, o Anomalocaris, que era um predador dos mares cambrianos. Esse ser aqui bem esquisito, que tem o nome de Alucigênia, e um organismo muito importante para nós, que é a picaia, que é o ancestral comum de todos os vertebrados. É quase que consenso da biologia que a picaia é o ancestral comum de nós vertebrados. Então, o Cambriano, ele pega isso tudo aqui. O Cambriano é bastante tempo, tá? Ele pega ele é todo subdividido, essa fauna se diversificou, deixou de se diversificar em diversos momentos no Cambriano. Então, não pensa no Cambriano como um momento estático. Surgiu a fauna, ela ficou lá. Não, todos os eventos de especiação que a gente viu na última aula estavam acontecendo no Cambriano ao longo de todo o Cambriano. Aí, subindo no tempo geológico, indo para o mais recente, nós temos o Ordoviciano, que a gente tem a radiação ordoviciana, ou o GOB, que a gente chama, que é a diversificação de organismos marinhos, porque até aí a fauna e a flora era marinha, basicamente. Então a gente tem muitos organismos filtradores, braquiópodes, que são tipo umas conchinhas de praia, mas as conchinhas de praia são bivalves, mas os braquiópodes, eles são... a conchinha deles é um pouquinho diferente, mas lembra muito bivalve, aquelas conchinhas que a gente encontra na praia. Cefalópodes, que entra lulas, os crinoides, que são lírios do mar, esses organismos assim, era a fauna do Ordoviciano. E a vida está concentrada nos oceanos até aí. Então, vamos ver onde é que está o Ordoviciano? Está aqui. Então, a gente saiu da fauna ediacarana
entramos no Cambriano. Essa fauna do Cambriano continua se diversificando, se especiando e surgindo novas espécies durante o Ordoviciano. E aí vem a primeira das 5 grandes extinções em massa do planeta Terra, que é a extinção do fim do Ordoviciano. Então a gente tem essas 5 grandes, pelo menos essas 5, né? Essas 5 tem outras extinções menores. Esses eventos, eles não são eventos muito... Alguns eventos duraram milhões de anos, são divididos em vários pulsos de extinção. A gente vai ver isso. E o Ordoviciano está aqui. É a primeira grande extinção em massa que a gente vai ter. A extinção do Ordoviciano acontece em 2 pulsos. O primeiro pulso porque tem uma glaciação no hemisfério sul, e o segundo pulso porque o planeta esquenta depois disso. É o que se acredita. E a fauna, que era composta por trilobitas, crinoides, braquiópodes, corais e outros organismos, começa a perder a diversidade, porque 85% das espécies marinhas, mais ou menos, foram extintas. E essa primeira extinção em massa, das 5 grandes extinções, ocorreu 443 milhões de anos atrás. Isso daqui é um mapa dessa reconstrução paleoambiental, dessa glaciação que ocorreu na transição Ordoviciano-Siluriano. Isso daqui é a calota de gelo desse momento. Reparem que ainda temos o Gondwana aqui, junto com... Enfim, os continentes estavam juntos. E essa extinção, ela é a primeira das 5 grandes extinções, tá? Então a gente tem essa fauna aqui, mais ou menos, os trilobitas aqui. E esses seres, lembrando, os trilobitas não são extintos aqui, eles só perdem a diversidade deles, tá? E alguns fósseis dessa fauna ordoviciana, os braquiópodes, lembra muito as conchinhas, como eu falei, mas eles têm algumas diferenças. Quem vai fazer paleontologia vai aprender a identificar um braquiópode. Corais e aqui um crinoide, né, um lírio do mar. Então, a primeira extinção em massa, final do Ordoviciano, início do Siluriano. Agora, a fauna do Siluriano. A gente vai ter no Siluriano 2 coisas muito importantes. O primeiro, os primeiros animais terrestres e as primeiras plantas terrestres. Mas essas plantas terrestres ainda são muito dependentes da água. Então, elas não têm raízes, não tem raízes, elas ficam perto dos corpos hídricos, elas se reproduzem de uma forma muito primitiva, elas não são plantas vasculares, e você tem predominância de invertebrados nesses mares silurianos. E também os animais que vão para a Terra, que passam a ter comportamento terrestre, são, no geral não, são invertebrados. E então a gente tem trilobitas, cefalópodes, crinoides e outros grupos de animais dominando esses mares primitivos. E o começo da colonização das terras emersas, das áreas fora dos oceanos, dos corpos hídricos. Então, aqui está o Siluriano. Subindo mais para o Devoniano, a chamada de Era dos Peixes, o texto que a gente leu para a aula de hoje critica, né, esse termo, Era dos Peixes, Era dos Mamíferos, porque a gente acaba negligenciando outros grupos que acabaram se diversificando nesses momentos. Mas os peixes, os artrópodes terrestres e plantas terrestres passam a se diversificar. Então, você tem plantas muito maiores, muito mais diversas. A gente tem as primeiras plantas com raízes e os primeiros anfíbios se colonizando ali as terras emersas.
Então, Devoniano está aqui. E no fim do Devoniano a gente tem uma outra extinção em massa, que as causas são incertas. Algumas pessoas propõem impacto de asteroide, outras pessoas propõem vulcanismo, outras pessoas propõem anoxia dos oceanos, que é a falta de oxigênio nos oceanos, outras pessoas propõem glaciações. Provavelmente foi um pouquinho de cada coisa, e isso tudo gerou essa extinção do fim do Devoniano. 50% dos gêneros foram extintos nesse pulso de extinção, e essa extinção está restrita basicamente à vida marinha. Ela não atingiu a vida terrestre até onde se sabe. Pelo menos não atingiu de forma significativa no registro fóssil. E a idade disso foi 372 milhões de anos atrás. Então a gente está caminhando para o presente, tá? Aqui o limite onde teve essa extinção do Devoniano com o Carbonífero. Até aí tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma colocação, algum paralelo com o texto? Fiquem à vontade. Professor, eu só achei que o senhor falou um pouco rápido ali da extinção de 50% dos organismos. Só não entendi por quê. Beleza. Foi de todos ou foi de um específico? Não, são de gêneros. Não são de espécies. Então você tem alguns gêneros de peixes, gêneros de invertebrados, que são extintos nessa extinção do fim do Devoniano. Esses gêneros, eles acabam, quando eles são extintos, estava no texto da aula de hoje, eles acabam abrindo espaço para a diversificação dos gêneros que sobram, que acabam sobrevivendo. Mas isso daqui, como essa extinção está restrita restrita aos oceanos, ela provavelmente teve um grande evento que mudou as capacidades, as qualidades, na verdade, geoquímicas da água dos oceanos. E a principal hipótese, que é a mais aceita, é que teve uma redução no oxigênio dos oceanos. Tem gente que fala que isso foi por conta da proliferação de micro-organismos, gente que fala que foi por conta do vulcanismo. Tem algumas hipóteses para isso, mas a anoxia dos oceanos é a principal das causas aceitas, por enquanto. Então, esses seres que estavam muito mais diversificados nos oceanos, eles acabaram morrendo, sendo extintos, desses gêneros. Alguns gêneros sobreviveram porque estavam mais adaptados ou estavam em refúgios desses eventos globais que atingiu essas espécies. Lembrando que a fauna e a flora terrestre não foi afetada por esse evento. Então, quando fala 50% de todos os gêneros foram extintos, é porque nesse momento os gêneros marinhos, aquáticos no geral, eles eram os gêneros mais diversos, porque eram os gêneros mais antigos, que tiveram mais tempo de se diversificar, já que a vida na terra seca, na terra emersa, era muito, muito mais recente. Então não teve tanto tempo assim para as plantas terrestres, para os animais terrestres se diversificarem tanto. Então por isso que teve um impacto em uma quantidade grande de gêneros, mas de gêneros aquáticos, marinhos. Então tá, esse limite aqui é o limite da extinção na tabela cronoestratigráfica do fim do Devoniano. E aí vem o período que eu particularmente acho o mais interessante em relação à vida no tempo geológico, que é o Carbonífero, que foi o período que diversificou muito as plantas terrestres. Então você tem as primeiras gimnospermas. Para quem não sabe o que é gimnosperma, lembra de um pinheiro. Pinheiro é uma gimnosperma. E elas começaram a capturar o gás carbônico da atmosfera, porque essas plantas começaram a ficar grandes, com tronco. Não existia micro-organismos decompositores de matéria vegetal nesse momento. Então, todo o carbono retirado da atmosfera, através do gás carbônico fixado no tronco dessas plantas, ele não era liberado de novo para a atmosfera. Então, a atmosfera ficou enriquecida em oxigênio, rapidamente.
Então, hoje a gente tem cerca de 20% de oxigênio, mas no Carbonífero chegou a mais de 30%. Tem gente que fala em 35% de oxigênio na atmosfera. E esse momento, por ter muito oxigênio, a gente começa a ter artrópodes muito grandes. Então, porque os artrópodes, eles respiram de uma forma que, se a atmosfera tem muito oxigênio, favorece que eles cresçam de tamanho, sem colapsar por falta de oxigênio. Então, aqui tem a comparação de um humano com alguns artrópodes do Carbonífero. Fora isso, Carbonífero tem os principais depósitos de carvão da Inglaterra e de outros locais do mundo, por isso que ele tem esse nome, Carbonífero. E, além disso, é chamado de Idade dos Anfíbios, né, porque os anfíbios começaram a se diversificar e a dominar os ambientes emersos, e surgem o ovo amniótico, né, que é o ovo que consegue permitir que os organismos botem ovo longe da água. Então, essa inovação aqui biológica é muito importante. O ovo amniótico surge aí. A gente já vai ver mais para frente que isso é muito importante depois para a evolução dos répteis, né? E o Carbonífero, por ter muito oxigênio na atmosfera, tinha grandes incêndios nessas florestas que foram formadas por plantas primitivas que começaram a conquistar o continente, e por isso que a gente tem grandes depósitos de carvão mineral, pelo soterramento desses troncos, dessa matéria vegetal, e também por alguns incêndios que tinha e que acabava acumulando matéria orgânica que depois virou depósitos enormes e economicamente viáveis de carvão mineral em vários locais do mundo. Inclusive o Brasil, ele não tem depósito de carvão significativo, porque nos momentos propícios para a formação de carvão nas bacias sedimentares brasileiras, principalmente na bacia do Paraná, que é a maior bacia de importância assim, brasileira, tem a bacia do Amazonas também, mas o Paraná, em relação à história geológica, tem muita coisa legal lá. A bacia do Paraná, ela no momento propício para a formação de carvão, ela não estava na área tropical do planeta. Então não tinha grandes florestas e por isso acabou não formando esses depósitos de carvão mineral, como tem, por exemplo, na Inglaterra. Então, Carbonífero está aí. Insetos gigantes, não só insetos, artrópodes no geral gigantes, diversificação de plantas terrestres, surgimento de ovo amniótico e diversificação dos anfíbios. Os anfíbios, eles passam a dominar praticamente a transição entre o ambiente úmido e o ambiente seco. E aí chegamos no Permiano, que vocês devem ter ouvido falar da extinção do Permiano, mas antes vamos falar um pouquinho rapidamente da fauna do Permiano. Que você tem a diversificação das plantas terrestres, mais ainda, eles têm a diversificação de alguns répteis, e a diversificação dos amniotas, que são um grupo grande de organismos que tem uma membrana amniótica revestindo não é feto, o embrião, enfim, a prole, vamos botar assim. Termos biológicos não são meu forte, tá? Biológicos no sentido sentido anatômico. Os biólogos sabem isso daí muito mais do que os geocientistas. Então, Permiano está aqui, esse momento, e aí tem uma grande extinção em massa, que é o limite entre o Permiano e o Triássico, que é a maior extinção em massa que o planeta já viu, que extinguiu quase toda a vida no planeta. E a causa dessa extinção do Permiano e do Triássico, ou só a extinção do fim do Permiano, foi o aquecimento do planeta,
a acidificação dos oceanos e ele está relacionado com as lipes siberianas. As lipes são as grandes províncias ígneas, são derrames de lava gigantes, assim. Imagina em um período curto se liberar derrames enormes de lava que sobre uma área continental. Isso vai liberar gases tóxicos, vai acidificar o oceano. Foi isso que aconteceu. Então, foi extinto. Para vocês terem uma ideia de magnitude, 57% das famílias, 81% das espécies marinhas e 70% das espécies de vertebrados terrestres. Foram extintas muitas espécies, morreu muitos animais e plantas em um momento só. E isso foi há 251 milhões de anos atrás. Então, trilobitas, esses bichinhos simpáticos, isso daqui que são outros organismos, um tipo de equinoderma, foram extintos nesse momento. Nunca mais vai ter trilobita na história do planeta. Então, se você encontra trilobita numa rocha, você sabe que essa rocha ela tem que ser do Permiano para trás. Trilobita é um ótimo fóssil guia de idade. Você não precisa saber a idade, mas você sabe que essa rocha não é mais nova do que o Permiano, porque ele depois disso foi extinto. E esse vulcanismo no limite Permiano e Triássico, que é a lipe siberiana ou a Siberian Trap, aqui tem um mapinha para vocês terem uma ideia da dimensão. Essa escala aqui está 300 quilômetros, né? E toda essa linha pontilhada aqui é a extensão desses derrames de lava. Então foram derrames de lava imensos. E esses derrames provavelmente queimaram hidrocarbonetos, que nada mais são do que petróleo, enfim, o betume e outros óleos que se formam naturalmente. E essa queima de hidrocarbonetos por conta desse derrame de lava provavelmente gerou um aquecimento global muito rápido e uma acidificação da água dos oceanos, o que mudou todo o ecossistema e causou essa extinção do limite Permiano-Triássico. Então, está aqui na tabela cronoestratigráfica o limite entre o Permiano e o Triássico. Alguma dúvida, gente? Fiquem à vontade. Eu sei que é muita coisa, muito nome, mas para a gente terminar hoje eu preciso falar relativamente rápido disso. Mas qualquer coisa, por favor, me interrompam para eu reexplicar alguma coisa. Fiquem à vontade. Então, professor, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho bastante extenso nesse evento de extinção. Uhum. E foi... Nossa, eu me aprofundei bastante. Aí tem o professor Fukio, que é o maior especialista nessa grande extinção. Ele é um geólogo paleontólogo japonês. Uhum. Chegou à conclusão que, no caso, o efeito de superpluma, que é o que o senhor está falando, ele foi tipo o último pulso desse complexo que envolve a extinção. Uhum. Antes disso, houve outros eventos que causaram extinções também, porque através dos registros estratigráficos, ele descobre que não é... Eu não estou querendo corrigir o senhor, não, tá? Eu estou só acrescentando uma coisa. No caso, houve uma mudança atmosférica anterior a esse tipo, ao evento, que permitiu a entrada de raios cósmicos no planeta. Uhum. E essa mudança, ela causou uma mudança radioativa, e começou aí, e teve outros, digamos assim, sintomas que no final foi a explosão da superpluma que o senhor está falando, que foi devido à subdução litosférica, que foi a separação da Pangeia e tudo mais. Sim. E, tipo, é muito interessante esse evento, porque, como o senhor disse, ele praticamente extinguiu quase toda a vida, né, do planeta. E como existem esses outros elementos que também vêm compondo, a questão estratigráfica ela se torna muito importante, né, em saber como determinar, como provar, né, como criar evidências sobre isso, né? Exatamente, excelente colocação. Aqui essa aula ela é um resumão
desses eventos. Cada evento desse tem zilhões de outros eventos dentro. Os grupos que se dentro da paleontologia, quem for fazer a disciplina, eles vão ver isso com muito mais detalhes. Aqui é um apanhado dos eventos, mas ótima colocação de que não foi um evento único, né? É que a Lippe siberiana, ela é tipo o meteoro no limite KPG. Ele provavelmente foi a gota d'água, mas os organismos provavelmente já estavam em declínio, enfim, tem uma série de eventos e pulsos que formam esses eventos de extinção em massa. Vocês vão ver isso melhor num gráfico que eu botei no final da aula, que mostra a variação da biodiversidade. Mas excelente colocação. Você trabalhou com ele, foi trabalho de IC, foi o quê? Cara, foi um trabalho... no caso, eu fiquei reprovado em biogeografia. O professor parece que não gostou do meu trabalho, mas na minha humilde opinião, eu fiz um excelente trabalho. Achei que eu fui um pouco injustiçado nessa questão, mas tudo bem. Mas como a gente sabe que a avaliação não significa nada, assim, eu adquiri muito conhecimento fazendo o trabalho, sabe? E, tipo, uma das coisas que eu queria até te perguntar, se você, de repente, eu criei uma hipótese aqui, que no caso a questão da isostasia do continente pode ter sido uma das principais questões dessa superpluma, né? Unidos à questão da cosmicidade, porque parece que existe uma correlação entre a penetração de determinadas partículas e elas influenciarem no geomagnetismo do planeta. Porque nessa época houve uma grande perturbação do geomagnetismo, do campo magnético. Então a gente teve uma grande troca de polaridade no planeta devido ao período antecessor, que não houve tanta volatilidade assim. Então nesse período houve uma grande volatilidade dos campos magnéticos, o que provavelmente é um indício de alguma coisa acontecendo no núcleo da Terra. Sim. Então, esse enfraquecimento da magnosfera pode ter permitido a entrada de neutrinos e outras partículas que possam ter afetado todo esse equilíbrio magnético. Aí eu queria te perguntar se a isostasia, se você acha que a alta concentração de massa, de matéria, né, de peso, densidade, pode ter afetado até mesmo a rotação do planeta ou a órbita, e essas coisas possam estar interligadas. Eu acho que a isostasia não tem relação com isso diretamente, porque a superpluma... O que é a pluma? A pluma é uma anomalia magnética, uma anomalia térmica, que vai emitir, e isso é até questionável dentro da geologia, né? Tem muita gente que questiona se existem mesmo plumas, enfim, tem algumas hipóteses, mas não vou entrar nisso para não complicar. Mas a pluma é uma anomalia térmica que surge e ela parte um continente. Ela vai fundir o continente, tudo vai partir. Por isso que tem os grandes derrames de lava basáltica, porque a lava basáltica é uma lava rica em ferro, né, magnésio. E esse tipo de evento, ele não está muito... Claro que tem a isostasia atuando, mas o motor, o propulsor principal dele é essa anomalia térmica, que vai quebrar o continente. Como já aconteceu várias vezes na história do planeta. A questão da rotação, eu acho que não influenciaria, mas eu acho que a própria superpluma pode ser o motivo de ter desencadeado a mudança no plano no campo eletromagnético, porque o dínamo, né, o geodínamo, que é as correntes ali no núcleo externo que vão gerar o campo magnético da Terra, se tiver qualquer mudança nas correntes ali no núcleo externo, correntes de correntes do líquido, do núcleo externo, e também correntes elétricas. Qualquer mudança nessas correntes vai gerar uma mudança no campo magnético do planeta. E na interface manto-núcleo externo, você tem uma troca de calor ali. Então, se você tem uma anomalia térmica nessa região, você pode alterar a dinâmica do núcleo, que vai alterar o campo magnético. Pode ser isso que aconteceu. Mas eu não tenho leitura para te dar uma resposta definitiva. Precisaria ler mais sobre isso, porque, na verdade,
a minha especialidade dentro da geologia é o Cretáceo. Eu trabalho com rochas do Cretáceo e rochas sedimentares. Minha área não é a paleontologia e esses eventos de extinção a fundo. Mas eu vou procurar saber para te falar sobre essa questão se mudou a órbita, alguma coisa assim da Terra, porque eu realmente não tenho... Pode falar. É porque eu tenho uma pesquisa recente que dizem que eles estão conseguindo provar que os lançamentos de foguete para a atmosfera, eles causam uma pequena oscilação na órbita terrestre. É claro que é uma pequena fração milimesinal disso. Então, tipo assim, se a gente pudesse aumentar essa proporção para um evento de superpuma, talvez isso pudesse ser considerado. Eu estou só fazendo uma elucubração aqui. Eu não tenho evidências para poder corroborar isso. Mas não, pode falar, desculpa. A minha única evidência é esse estudo, entende? Contanto que eles estavam querendo calcular de uma forma de você fazer mais lançamentos de forma mais próximos a diferentes áreas e não ao centro, mais próximos ao centro do Equador, justamente por causa disso. Eu acho que eu queria até fazer mais um trabalho nisso, ou até desenvolver um artigo assim no futuro em relação a isso. Então, eu queria agradecer o senhor, porque o senhor já me passou bastante coisa aqui, já me esclareceu algumas coisas. Não, show de bola, fica à vontade. Eu recomendo você entender isso, se você puder, se você tiver interesse, ou ver as aulas da Renata, não sei se ela disponibiliza a Renata Schmidt, que dá aula de geotectônica, que é uma disciplina fornecida pela geologia, que não abre para alunos externos, mas agora com o período remoto talvez ela libere, que é uma disciplina que você entende a mecânica da isostasia, superplumas, as dinâmicas da crosta de uma forma mais milimétrica, porque isso é muito pouco trabalhado dentro da geografia, no curso de geografia, e eu tive a oportunidade de fazer os 2 cursos, então, porque a geomorfologia a gente trabalha com uma escala de tempo muito mais reduzida, né, do que a escala de tempo que a geologia trabalha. Então, a geologia vê muito mais a fundo essa questão das dinâmicas da crosta, campos de força, campos de tensão, mas a questão do que você falou do foguete, o foguete é um mecanismo de propulsão, né? Então, se você pensar na propulsão, ele vai fazer uma força contrária ao planeta. No caso de uma superpluma, está dentro do mesmo sistema de forças, então não consigo visualizar fisicamente. Só mudar o vetor da força. O foguete impulsiona a Terra para trás enquanto... Isso. Mas a superpluma, eu acho que o máximo que poderia acontecer para influenciar isso que você falou seria uma distribuição de massa desigual. Por exemplo, de mudar a distribuição de massa do planeta como um todo, mas também estou só imaginando assim, fisicamente como é que funciona. A gente está fazendo uma elucubração. Não, desculpa interromper a aula, tá, professor? Foi só uma curiosidade mesmo. Não, tranquilo, mas fica à vontade. Mas acho interessante. Depois a gente conversa mais sobre isso. Tem um livro de geotectônica, que é Tectônica Global, que talvez te interesse, que falar dos primeiros capítulos um pouco mais sobre essa dinâmica de superpluma, como é que funciona. Isso, o livro de Rochas e Processos Ígneos também fala um pouco disso, mas isso é meio enrolado mesmo, meio complicado de entender fisicamente. Mas vamos voltar aqui para a biogeografia. Mas obrigado, essas colocações são sempre legais, essas discussões. As disciplinas de graduação são boas por isso, a gente consegue falar sobre outros assuntos. Agora, Triássico. O que aconteceu no Triássico? Resumindo, é claro que aconteceu muito mais coisa, mas a gente tem a expansão das gimnospermas. Lembrando, gimnospermas, não lembro o que lembra de um pinheiro. Pinheiros são gimnospermas, mas tem outras plantas que fazem parte das gimnospermas, como a ginkgo biloba, se eu não me engano, a gimnosperma, inclusive, bem antigo a linhagem dela, eu acho que é a única espécie de um gênero
extinto, que a maior parte foi extinto, mas você tem essa expansão, então você tem florestas de gimnospermas, surgem alguns tipos novos de corais, os peixes que não foram extintos anteriormente, né, dos outros eventos, obviamente, eles se diversificam, e os répteis também passam a se diversificar e a ocupar áreas cada vez mais secas, por conta do desenvolvimento, principalmente do ovo amniótico, né? Eles conseguem colocar ovos cada vez mais distantes da água, e isso favorece a ocupação de novos nichos. E a gente tem aqui os primeiros dinossauros, os primeiros mamíferos do Triássico. E aqui está um outro argumento que muitos criacionistas usam. Existem pegadas de dinossauro no registro fóssil junto com pegadas de mamíferos. Óbvio que existe, porque dinossauros e mamíferos coexistiram até os dinossauros serem extintos, os mamíferos não. Quando os dinossauros foram extintos, os mamíferos passaram a se diversificar, porque até a extinção dos dinossauros, os mamíferos eram basicamente umas ratazanas. Não eram nada muito grande, nem muito diverso, mas existiam mamíferos nesse momento. Então, Triássico foi. Aqui está o Triássico. Aí nós temos uma extinção entre o Triássico e o Jurássico, que muitos clamam que foi o impacto de um asteroide, mais uma vez a acidificação dos oceanos e mudanças climáticas. O que foi extinto nesse momento? Répteis, alguns grupos de dinossauros, principalmente. Teve alguns grupos de mamíferos, de anfíbios e conodontes que foram completamente extintos. Conodontes é um tipo de fóssil que tem esse nome porque por muito tempo só se tinha o registro do aparelho bucal deles. Aí, com o passar do tempo, foi descoberto alguns poucos registros das partes moles desses corpos e descobriram que mais ou menos como é que eles se pareciam, mas por muito tempo só se tinha a boca desses bichos, que eu não sei se eu posso chamar de mandíbula, do ponto de vista biológico, mas é o aparelho bucal deles mesmo que ficava preservado. E a idade, 200 milhões de anos atrás, esse momento de extinção. Estamos chegando mais para o presente. E tem um vulcanismo muito importante do limite entre Triássico e Jurássico, que é a província magmática do Atlântico Central, o Acamp. São grandes derrames de lava também, e teve muita liberação de dióxido de carbono, dióxido de enxofre na atmosfera e nos oceanos, que causou provavelmente a acidificação dos oceanos, e isso daqui está relacionado com a quebra da Pangeia, tá? E o que é importante aqui é que aqui no sul, né, do Brasil, na América do Sul, na própria bacia do Paraná, que eu falei anteriormente, a gente tem uma outra província magmática, que é a Lippe-Paraná-Entendeca, que é o segundo maior evento vulcânico registrado na história do planeta. Inclusive, se vocês fizerem o campo de pedologia com o Nelson, vocês vão para lá, provavelmente, para a borda da bacia do Paraná, e vocês vão ver os basaltos lá, que são registros desses derrames vulcânicos da abertura do Atlântico Sul, quando quebra o Atlântico Sul. Mas esses eventos magmáticos estão muito associados com extinções, porque eles liberam muitos gases que causam alterações atmosféricas nos oceanos, fora a própria questão do vulcanismo mesmo, que altera ecossistemas muito rapidamente. E onde está esse limite? Aqui. Eu esqueci de falar uma coisa. A extinção do Permiano Triássico, ela separa o Paleozoico do Mesozoico, tá? A era paleozoica da Mesozoica. Inclusive, se vocês repararem, essas extinções, elas marcam o final de alguns períodos, né? Porque esses eventos biológicos são importantes para essas marcações do tempo geológico na cronoestratigrafia. E agora eu juntei o Jurássico e o Cretáceo, porque basicamente no Jurássico e no Cretáceo a gente tem a diversificação dos répteis,
incluindo os de grande porte, os aquáticos, terrestres, os voadores. Lembrando que os pterodátilos, os pterossauros, eles não são dinossauros, tá? Apesar de ter o sauro no nome, eles não são dinossauros, são répteis voadores. Os répteis aquáticos também não são dinossauros, mas são répteis gigantes aquáticos que cresceram se desenvolveram, diversificaram nesse momento. E você tem o início da quebra da Pangeia, já no Jurássico, e você tem, nesse momento, já os continentes começando a ensaiar, a ficar com do que seria a configuração atual dos continentes. E surgem as primeiras angiospermas, que são as plantas com flores e frutos. Elas surgem nesse momento, inclusive muitos paleontólogos vão argumentar que talvez a diversificação das angiospermas começam a afetar a dieta dos dinossauros, e alguns dinossauros herbívoros começam a entrar em declínio por conta dessa mudança na flora, mas isso é papo para paleontologia, só estou comentando aqui. E é muito importante, nesse momento, vocês terem em mente o surgimento das angiospermas, porque é um evento até bem importante, que elas vão se diversificar depois, mais para o Cretáceo, e são as plantas mais importantes hoje em dia, né? Um grupo importante para a gente, quando a gente for falar de biomas, enfim, falar dos biomas, enfim, recentes, né? Falar da atualidade, as angiospermas são muito importantes. E tá aqui o Jurássico junto com o Cretáceo, tá? E não vou entrar nas subdivisões, mas aconteceu muita coisa aí, tanto biológica quanto geológica, mas não interessa pra gente aqui por enquanto. E a gente tem a extinção mais famosa, que é a extinção KPG ou KT, que é a extinção Cretáceo-Paleógeno, que foi a causa dela, o impacto do asteroide com a Terra, que extinguiu os dinossauros não avianos, alguns dinossauros avianos, algumas plantas terrestres, peixes, aves e muitos outros organismos que foram extintos, incluindo o que a gente chama de amonite, mas o amonite não é o nome biológico do bicho, mas a gente chama o fóssil de amonite, que são aqueles fósseis de umas conchas, depois eu mostro para vocês, que eles são muito famosos e foram extintos nesse momento. É um animal marinho. A gente lembra muito de dinossauros, mas esse animal marinho, que se eu não me engano, salvo engano, era um molusco, ele foi extinto no limite KPG. A idade da extinção, 66 milhões de anos atrás. Em algumas fontes vocês vão encontrar 65 milhões de anos atrás. Isso é porque a tabela de cronoestratigráfica está sempre atualizando. E pela última tabela, 66 milhões de anos atrás é a última idade atualizada do limite KPG. Então, muitos animais extintos do limite KPG. A evidência do impacto que ocorreu no limite do Cretáceo com Paleógeno está na península de Yucatán, no México. A gente tem uma feição circular, né, de impacto, e essa ideia, não sei se vocês sabem, mas essa ideia do impacto sendo o responsável pela extinção dos dinossauros, ela é relativamente recente. Eu não lembro ao certo a década, mas se eu não me engano, é a década de 80 que surge o pesquisador que vai propor essa ideia do impacto por conta da camada de irídio, porque tem um metal, o irídio, que tem uma camada enriquecida de irídio no mundo todo, e o irídio ele tem duas origens, ou vulcânica ou extraterrestre, porque a Terra não tem muito irídio na crosta. Então, essa camada enriquecida de irídio foi a primeira evidência de que teve algum impacto ali no limite KPG. Aí, com o passar do tempo, foi descoberta essa cratera na península de Yucatán, no México. E está aqui o limite KPG, que é a nossa última extinção em massa, que marca o limite também da era Mesozoica para a era Cenozoica.
A era mesozoica muitas vezes é chamada de era dos répteis, dos dinossauros, porque foi quando os dinossauros dominaram basicamente o Mesozoico praticamente inteiro, apesar deles surgirem aqui no Triássico, eles se diversificam e dominam bastante o Mesozoico, mas com a extinção deles, né, dos dinossauros não avianos, a gente tem início a era Cenozoica e o período Paleógeno, né? Era Cenozoica, você tem a diversificação dos mamíferos, das plantas com flores, que são as angiospermas, e dos pássaros. A configuração dos continentes ela passa a ficar cada vez mais semelhante ao que é hoje, lembrando que a tectônica de placas ainda está ativa, então os continentes continuam se movendo. Então, quando fala que a configuração atual, lembre-se que isso é dinâmico. E o Cretáceo ele foi marcado por climas muito quentes. E o clima começa a ficar mais ameno no Cenozoico. E o Cenozoico muitas vezes é conhecido como a era dos mamíferos, né? Porque os mamíferos se diversificam muito e se tornam um grupo importante de animais. Então, esse é o Cenozoico, dividido entre Paleógeno, Neógeno e Quaternário, dividido em 3 períodos. E vamos para o Quaternário, que é onde a gente está agora, que é dividido entre o Holoceno, Pleistoceno, e tiveram diversas eras do gelo. Essa tabela aqui eu tirei de um trabalho atualizado, que cada seta azul é uma era do gelo que aconteceu no Quaternário, que é mais ou menos nos últimos 2,6 milhões de anos, o Quaternário inteiro, que não é nada no tempo geológico. Então, vamos contar aqui quantas glaciações a gente teve, quantas eras do gelo a gente teve, de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pelo menos 13 glaciações grandes, que são as setas azuis cheias, e glaciações menores, que são essas setas azuis pontilhadas. E cada glaciação dessa, você tem aumento e diminuição do nível do mar. Uma era glacial, o mar abaixa. Quando tem um período interglacial que o planeta esquenta, o mar sobe, porque a água é liberada das geleiras. O que isso representa? Se vocês lembrarem da última aula, eu falei da Jararaca e Lua. Se o mar, que ela se desenvolveu numa ilha, que é a Ilha de Queimada Grande, é uma espécie relativamente recente. O que isso ocasiona? Ocasiona isolamentos de espécies e extinção também de algumas. E, além disso, a gente vai ver isso na aula de biomas, que isso causa expansão e retração de biomas. Por exemplo, a Amazônia ela era uma grande savana na última glaciação, porque todo evento de glaciação é um evento que o planeta, no geral, fica mais seco. Então, quando você tem um evento que o planeta esquenta um pouco mais, o planeta fica mais úmido. Então, quando o planeta está mais seco, os biomas adaptados ao clima mais seco, eles expandem, enquanto os biomas adaptados ao clima mais úmido, eles retraem, e vice-versa. Por isso que os biomas eles expandem e retraem. Então, a gente tem, por exemplo, enclaves de caatinga, que é a vegetação adaptada ao clima mais seco do Brasil. A gente tem enclaves de vegetação de caatinga dentro da Amazônia, enclaves de Mata Atlântica dentro da caatinga, porque esses biomas se expandiram e contraíram durante todo o Quaternário, que é esse momento aqui que teve um monte de glaciação. Alguma dúvida até aí? Alguma colocação? Pode falar, fica à vontade. Vamos lá, seguindo. Então, aqui está o Quaternário. E vamos falar dele, do Pleistoceno e do Holoceno. Pleistoceno, a gente tem uma fauna composta por mamíferos de grande porte, mamute, uns bichos bem esquisitos, como preguiça gigante, algumas espécies de elefantes extintas, algumas espécies de cavalos, de alces também foram extintas. Então, a gente tem uma série de animais, de mamíferos de grande porte, que dominaram o Pleistoceno e que foram extintas.
a gente tem no Pleistoceno também o surgimento do Homo sapiens, da gente, e também, o Pleistoceno, por estar dentro do Quaternário, tiveram diversas eras do gelo. E tem evidências de convivência dos seres humanos com a megafauna pleistocênica, com esses animais, esses mamíferos gigantes, com preguiça gigante, tatu gigante, esses animais. Esses registros são rupestres. Aqui no Brasil a gente tem eles na Serra da Capivara, que é um dos sítios arqueológicos com a evidência de ocupação mais antiga nas Américas. Esse sítio, ele, na verdade, não é um sítio, né? Tem vários sítios, inclusive alguns sítios em outros países aqui da América Latina, que mostram que a ocupação humana nas Américas é muito mais antiga do que a maior parte dos arqueólogos acreditavam, porque a gente tem datações de alguns artefatos e fogueiras que datam de, pelo menos, aí 30 mil anos atrás. E a teoria mais aceita, até pouco tempo atrás, até não ter essas evidências bem estruturadas, era que os seres humanos migraram a pé, de cima da América do Norte, rumo à América do Sul, por conta de uma ponte que tinha no último período glacial, né, na última era do gelo, que ligava a Eurásia, né, com a América. E então eles passaram por ali e desceram. Esse pulso migratório realmente existiu, mas tem evidência de que teve outros pulsos migratórios mais antigos, provavelmente navegando. Não se sabe ainda, mas os seres humanos, cada vez mais, acredita-se que foi mais de um pulso migratório, e tem evidência de que a ocupação é muito mais antiga do que se acreditava, porque, se eu não me engano, eles falavam que os seres humanos chegaram nas Américas mais ou menos há 15 mil anos, por aí. De 15 mil anos para 30 mil anos é uma diferença bem grande. Então, essas evidências da Serra da Capivara e de outros sítios arqueológicos de que a Terra, de que a migração humana foi pelo menos aí uns 15 mil anos depois, anterior, né, ao que se acreditava, não foi aceito, até hoje não é aceito por muita gente, mas as datações estão aí, os sítios estão aí e mostram que, enfim, as evidências existem. Resta a comunidade científica mundial, na sua maioria, aceitar. Inclusive, a Serra da Capivara é um lugar que eu recomendo muito vocês visitarem, se vocês puderem. O campo de paleontologia ia lá, não sei se ainda vai, e é um dos lugares mais incríveis que eu já fui aqui no Brasil, porque você consegue ver pinturas rupestres dos mais variados motivações. Inclusive, tem uma pintura rupestre de um beijo entre dois humanos, tem, enfim, pintura rupestre de atividades cotidianas, vários animais. É muito interessante. A gente vai ter uma aula só de humanos, da biogeografia envolvendo humanos. E a extinção da megafauna pleistocênica tem algumas hipóteses. Uma das hipóteses é que os humanos extinguiram a megafauna pleistocênica, porque, principalmente na Oceania e nas Américas, quando os seres humanos chegam, quando tem registro de seres humanos, coincide com a extinção desses grandes mamíferos. Então, uma das hipóteses é que nós caçamos esses mamíferos e, por isso, eles se extinguiram. Uma outra hipótese é que esses mamíferos eles se reproduziam de uma forma muito lenta. Então, eles já estariam em declínio por conta das mudanças ambientais, porque o planeta estava esquentando, eles estavam perdendo o ambiente, e por conta disso eles já estavam se extinguindo. Então, tem essas três ideias: mudanças ambientais, características reprodutivas e os humanos. Mas, muito provavelmente, é uma junção dessas três características que causou a extinção da megafauna pleistocênica, e aqui na Oceania, nas Américas, enfim. Na Europa, na África, a gente ainda tem grandes mamíferos, como girafas, elefantes, mas é o único continente que ainda tem esses grandes mamíferos. O restante foi extinto. Não se sabe muito bem se os humanos são o grande responsável,
Mas a verdade é, nós caçávamos esses mamíferos para se alimentar. Tem registro de mamíferos, ossos desses mamíferos com marcas de caça. Então, a gente caçava. Agora, se caçou a ponto de extinguir eles, é uma outra discussão. Quem for ler aqui, eu já leu o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele tem um capítulo dedicado a isso. E, finalmente, chegamos no Holoceno, que começa cerca de 11 mil anos atrás, e é marcado pelo fim da última glaciação e pelo predomínio da fauna vivente atual. Então, não tem faunas pretéritas muito marcantes. Apesar de ter animais e plantas que foram extintos no Holoceno, no geral, a fauna e a flora do Holoceno é a fauna atual, que a gente, caminhando aí pelo mundo, vai ver. Fauna e flora, né? E um resumão da diversidade de vida no Fanerozoico, partindo do Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, passando por cada um dos momentos que a gente viu até agora do planeta. A gente tem aqui relativamente um número baixo de gêneros no Cambriano, vai se diversificando, aí tem duas extinções em massa aqui, a do fim do Ordoviciano e a do fim do Devoniano. Os gêneros começam a declinar de novo, você tem uma nova extinção, que é a do Permiano, que extingue coisa pra caramba. Aí você tem a outra extinção do Triássico e Jurássico, e dessa extinção até o presente, a gente tem uma tendência de aumento de biodiversidade até os dias atuais, embora no meio desse caminho tenha tido a extinção do fim do Cretáceo, aqui, que extinguiu bastante coisa, mas que, no geral, a tendência de aumento de gêneros, aumento da biodiversidade continua, e até o Neógeno, né, que é que tempo zero, onde a gente está. E alguns pesquisadores, antes da gente continuar, eu preciso perguntar para vocês alguma dúvida, alguma colocação. Infelizmente, essa aula... Professor, desculpa. Não, tá. É que, infelizmente, essa aula acaba sendo muito conteúdo rápido, porque eu estou resumindo um semestre inteiro de paleontologia da melhor forma possível em uma aula. Então, faz parte da ementa da disciplina, preciso passar isso para vocês, mas é muito conteúdo para uma aula só. Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade. Pode falar. Então, professor, primeiramente, independente de qualquer coisa, eu queria dizer que a sua prática é muito boa. Eu acho que a metodologia que você está adotando, a aula está excelente. Assim, em comparação a outras aulas que tive, eu estou gostando muito, sério, honesto mesmo, verdadeiramente. O senhor está conseguindo fazer uma compilação sem perder os principais pontos. Eu acho, e o senhor fala bem, é uma pessoa que toda hora pergunta se a gente está com dúvidas, enfim, a sua prática é muito boa. Eu só queria acrescentar um padrão aí que eu reparei, que todo evento de grande extinção é seguido de um pico de alta diversidade, né? Então, tipo, a gente agora está vivendo um maior pico, né? Desde o começo da história, no caso, da vida, e esse grande pico, ele se dá para uma, digamos assim, relativa era de estabilidade, tirando aqui a extinção do Cretáceo, né? Então, tipo, a gente pode assimilar que essa diversidade ela está associada à estabilidade desses eventos, e que, como disse no texto, que a diversidade não é necessariamente uma característica não é da evolução, me esqueci o termo científico agora, professor. Então, o texto fala que a diversidade, na verdade, a complexidade... Faz uma correlação, né? E não necessariamente a diversidade é uma característica evolutiva, né? Sim, sim. Excelente colocação que você fez. Realmente, acaba... Porque é o que o texto fala, quando você... seria... primeiramente, obrigado pelo elogio, fico feliz. E depois...
Adorei essa observação, porque eu ia perguntar isso para vocês agora. Quando você tem um evento de extinção em massa, você abre novos nichos para os organismos se diversificarem novamente e ocuparem esses nichos que os animais que ocupavam, ou plantas que ocupavam, foram extintos. Então, tem esse pulso. Tem outro ponto. O que você falou faz muito sentido, mas tem um outro ponto importante. Mas primeiro vamos falar do que você falou. A estabilidade é muito importante, porque pela estabilidade a gente consegue, sem o efeito gargalo das extinções em massa, a gente consegue diversificar de uma forma mais eficaz. Mas tem um outro ponto importante. Quanto mais para o presente a gente anda, melhor o registro fóssil, melhor o registro geológico. Então, talvez esse gráfico aqui, ele só seja um gráfico incompleto por conta do registro fóssil ser sempre incompleto. Então, por exemplo, talvez a fauna aqui do Cambriano fosse muito mais diversa do que a gente conhece. Só que como a gente só tem por meio, né, de saber como é que era a fauna no Cambriano a partir do registro fóssil, a gente acaba ficando limitado a conhecer alguns gêneros do Cambriano que poderia ter muito mais e a gente não conhece. Então, esse aumento do registro da diversidade pode ser só uma tendência de registro, porque quanto mais para o presente, mais bem preservado, menos eventos geológicos destrutivos vão apagar o registro fóssil. Então, é muito mais fácil a gente ter registro do Paleógeno, do Quaternário, do Cretáceo, porque são muito mais recentes do que lá atrás. Então, tem as duas coisas juntas, né? A gente tem estabilidade, favorecendo que a vida se diversifique, estabilidade tectônica, estabilidade de condições atmosféricas, estabilidade planetária. A última grande desertificação foi no Cretáceo, e tivemos algumas eras do gelo depois, né, do Cenozoico, principalmente no Quaternário, mas as eras do gelo não são eventos assim globais, né? Eles já têm expressões de fenômenos globais, mas eles não congelou o planeta inteiro. O Cenozoico já é um momento mais estável tectonicamente. O Brasil está estável tectonicamente do Fanerozoico inteiro, praticamente. Mas o contexto mundo, o Cenozoico é muito mais estável, não tem grandes eventos geológicos assim que mudam completamente a estrutura do planeta. Então, essa estabilidade favorece a diversidade e também favorece o registro. Então, a gente talvez esteja olhando para um gráfico incompleto. Talvez não, a gente está olhando para um gráfico incompleto, que não faz jus a toda a diversidade que o planeta já teve, porque, se vocês lembrarem da primeira aula, só 99%, na verdade, 99% dos seres que já habitaram o planeta não ficaram preservados no registro fóssil. A gente só tem o conhecimento mais ou menos de 1%. Então, deveria ter muito mais gêneros e espécies do que a gente conhece. Mas, excelente colocação. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa antes da gente chegar na 6ª extinção em massa, que é um assunto polêmico? Professor, eu queria falar uma coisa. Uhum. Falar não, na verdade, queria só perguntar mesmo. Como esse assunto eu acho, para mim, é um pouco difícil, né, pegar e tudo mais, muito conteúdo, Uhum. O que você recomenda, assim, acho que documentário, né, vídeo explicativo, coisa assim, eu acho que eu ia pegar melhor vendo um documentário do que, tipo, só lendo direto. Excelente pergunta. Tem documentário eu não lembro se é da Discovery, mas tinha no Netflix. Assim que eu fiz o Netflix tinha. Não sei porque o catálogo vai mudando. Se eu achar, eu passo para vocês. Que ele pega todas as extinções em massa e a evolução da vida. Eu acho que é da Discovery. Se eu achar no YouTube também eu passo para vocês. Eu posto lá no Classroom. Mas tem alguns... Só não vou lembrar se é da Discovery, mas
ou do NetGeo, mas tem documentário sobre isso, explicando, é basicamente essa aula, mas muito mais a fundo, com episódios mostrando como é que eram os mares, tem até uma dramatização, né, o apresentador, como se ele estivesse na beira de um mar do Devoniano, tem umas coisas assim, é bem interessante. E tem o melhor texto que eu conheço, na verdade não é um texto, é uma tabela que tem no final do texto sobre isso, é do capítulo que eu vou postar lá no Classroom hoje, do livro do Ismar, né, que é professor de paleontologia lá da geologia, se vocês fizerem, vão fazer com ele, que é o capítulo, se eu não me engano, 12, não lembro, que tem uma tabela com os eventos que, inclusive, eu estou querendo traduzir uma outra tabela que está no português de Portugal, para vocês terem isso visual. Mas tem esse documentário que eu acho que é da Discovery, que eu vou procurar e postar para vocês. Qual é o nome mesmo do documentário? Eu não lembro de cabeça, tá. mas mas eu vou procurar. É alguma coisa, eu não lembro se é extinções em massa ou evolução da vida, não lembro, tem que procurar. Mas achando, eu posto lá. Tem outros documentários nessa mesma linha, mas esse eu acho que é o melhor, assim, para pegar essa aula. Talvez tenha uma coisa ou outra desatualizada, porque ele é mais antigo, isso está sempre se atualizando, mas dá para pegar o grosso das extinções, das 5 extinções. Mas eu vou postar lá. Obrigado por falar isso, que lembrou que existe esse documentário, que eu acho mais tranquilo de entender mesmo, visualmente. Mais alguém? Alguma colocação? Fiquem à vontade, gente. Eu sei que é muito conteúdo, acaba sendo meio até injusto, né? Tanta coisa assim numa aula só. Mas a gente tem que cumprir o programa no pouco tempo que a gente tem de semestre, né? Semestre condensado. Eu dividiria essa aula em dois se fosse num semestre normal. Mas, então, fechando aqui essa parte para entrar na parte mais atual, que eu acho que é uma parte que vai ficar mais clara na cabeça de vocês, porque é a questão dos impactos do ser humano, que é a 6ª extinção em massa que muitas pessoas falam. Eu botei esse ponto de interrogação porque não é consenso, tá? Isso daqui. Mas, atualmente, por conta da atividade humana, associada tanto à caça, perda de habitat, por desmatamento, por poluição, e também associada a mudanças climáticas, porque se o ser humano está alterando o clima, ele também está extinguindo espécies que vão acabar sendo extintas por mudanças climáticas que vão alterar ali o ecossistema dela, o habitat dela. Então, a gente tem esse declínio de muitas populações acontecendo agora no Holoceno, que é onde a gente está. Patógenos, o que são patógenos? Doenças que surgem o tempo todo por conta dessas mudanças ambientais e, quem sabe, mudanças climáticas. Por exemplo, tem, se eu não me engano, um fungo que ataca os anfíbios, que está matando um monte de anfíbio. E muita gente fala que isso tem a ver com o aumento de alguns graus da temperatura do planeta, na média da temperatura do planeta. A perda de habitat, que isso daqui a gente vê o tempo todo, todos nós moramos em algum lugar que antes era um habitat de algumas espécies. Então, toda estrada, toda a cidade, antes era um habitat de muitas espécies. E o ser humano ele precisa transformar o ambiente ali para construir, para desenvolver suas atividades econômicas, e por isso a gente acaba destruindo muitos habitats, e isso às vezes acaba extinguindo espécies que às vezes são endêmicas, e acaba fragmentando a conexão, o fluxo gênico entre algumas espécies, enfim, a gente vai ver isso melhor em outras aulas. E extinções, muitas espécies nós extinguimos por caça, por diversos fatores. Muitas vezes a caça não era nem para comer só, mas por conta de até caça esportiva, a gente extingue muitas espécies. Então, alguns pesquisadores vão chamar isso de 6ª extinção em massa.
que seria a extinção depois da extinção do final do Cretáceo e início do Paleógeno. Aqui são algumas notícias, né, envolvendo mudanças climáticas, falando da perda da biodiversidade, que as mudanças climáticas vão extinguir espécies endêmicas, que são espécies que habitam um local muito restrito. A gente vai ter uma aula sobre espécies endêmicas. O Brasil, por exemplo, a Caatinga, que é a minha área de estudo, tem muitas espécies endêmicas. O Cerrado também tem muitas espécies endêmicas. O urso polar deve ser extinto até 2100 por conta do aquecimento global, mas isso daqui... O aquecimento global é um assunto muito mais complicado, que vocês devem ter visto melhor em climatologia, e quem for fazer quaternário vai ver melhor. Aqui a gente só vai pincelar algumas coisas. E mudanças climáticas podem levar à extinção de 10% dos anfíbios. Então, algumas notícias mostrando como que a ação humana pode estar causando uma extinção rápida e talvez mais rápida do que todas as outras extinções anteriores, que isso também é discutível, mas eu só estou jogando aqui a ideia na cabeça de vocês, tá? A gente vai discutir isso nas últimas aulas, quando a gente falar da ação antrópica no ambiente. E a atividade humana, ela tem um papel, ela impacta os seres vivos, ela impacta o planeta, isso é inegável, e ela tem uma ação direta e indireta na extinção de alguns seres vivos. A pergunta essa extinção pode ser considerada uma extinção em massa, um evento de extinção em massa, já que ao longo da história do planeta, a regra são os organismos serem extintos, porque, como vocês leram no texto, a evolução ela é feita a partir da extinção de organismos. Eu não estou defendendo aqui extinguir animais e plantas, não. Estou jogando aqui lenha na fogueira. Se a regra na história geológica do planeta é a extinção, será que a gente está nessa extinção em massa por conta da atividade humana, sabendo que o ser humano afeta sim os seres vivos, afeta sim habitats, afeta sim o clima do planeta? Isso caracterizaria a sexta extinção em massa? Ou simplesmente nós conseguimos medir com muito mais precisão essa perda de biodiversidade porque a gente está vivendo o presente, e se a gente tivesse que medir isso no passado, a gente ia que depender do registro geológico. Então, estou jogando lenha na fogueira na cabeça de vocês para saber o que vocês acham.